Bom, gente, vamos então retomar para a parte mais importante do evento, que é essa troca, essa discussão sobre o que foi falado nessa primeira parte. Como ficou visível nas duas falas da Guiomar e do Menezes, há consensos aparentes, mas sobre os quais há um monte de dúvidas. Por exemplo, ninguém discute a importância da avaliação, mas a avaliação é meio, não é fim. Se a gente faz a avaliação, e fica rezando para no próximo processo as coisas melhorarem, aí começa a se falar mal da avaliação e, como disse bem o Guiomar, joga fora a água com o bebê dentro, porque a gente quer a avaliação, mas a avaliação como meio, né? A base nacional curricular, todos queremos, mas o nível de pormenor que está presente nos documentos, nas versões da base, não me parece uma coisa desejável, ou pelo menos consensual, não é? A base na versão 2 tinha 650 páginas. A base na versão 3, que é a que está sendo discutida, ninguém sabe o número de páginas, mas seguramente será igual ou maior. Porque, na verdade, ela está com 395, mas falta o ensino médio. Na hora que for colocado o ensino médio, aí a gente não sabe com quantas páginas vai ficar. Então, é o excesso de pormenor, porque eu acho que a gente precisa, sobretudo na área da educação, de um espaço de livre-arbítrio. O professor fazer coisas que é da sua iniciativa, não fazer coisas exclusivamente porque ele é obrigado, não é? Ou deixar de fazer porque é proibido. Então, aí são temas. A questão do professor como parceiro. Não dá para a gente falar de qualidade, não é? Sem ter o professor da educação básica como parceiro em qualquer projeto que a gente tenha, não é? Assim, a gente fala que as coisas estão ruins e acha exemplos bons sempre em quem? Em escolas. Há uma escola assim, uma escola no Ceará, uma escola não sei onde. Quer dizer, só que as ações não são dirigidas a escolas, as ações são dirigidas, se dá livro para aluno, dá capacitação para o professor, mas atender a escola, a comunidade, nessa interação entre o Ministério, a Secretaria e a rede, isso é uma questão, né? Os bons exemplos de qualidade são de escolas que funcionam bem, né? Enfim, estamos começando o debate, está aberto, a palavra está com vocês, a gente tem 1h até 12h15, né? Para ouvi-los e passar a palavra aí, as perguntas para a Guiomar e para o Menezes. Por favor, só dizendo o nome na inscrição. A colega da Fundação. Fundação primeiro? Qual fundação? Carlos Chagas. Não, por favor. Você. Eu começo bem. Bom dia a todos. Você e o Eli levantaram a mão junto, ladies first, depois o Eli. Eu sou a Amélia Artes, eu trabalho na Fundação Carlos Chagas, no grupo de Gênero, Raça e Direitos Humanos, e quero trazer para essa discussão, segundo o professor Menezes, pensar nessa questão das circunstâncias em que esses processos estão sendo dados e ouvi-los um pouco para a gente pensar quem é este aluno, né? Porque a gente fala muito de um aluno universal, ideal ou não ideal, que a gente encontra na sala de aula. E eu acho que se a gente não problematizar este aluno a partir das questões de gênero, isto é, os meninos apresentam os piores desempenhos quando a gente pensa no sistema de avaliação, ou em especial para pensar o que acontece com essa escola em que os meninos negros têm os piores desempenhos, eu acho que a gente não vai dar conta de um problema que é um problema circunstanciado, não é qualquer aluno que fracassa. E eu fico pensando muito, quando até aqui tem não é o aluno que fracassa, ou é a escola que fracassa a não ensinar o aluno, porque eu acho que muitas vezes a gente tende a colocar, né, no aluno, e aí a gente pode trazer essa questão, mas eu acho que é importante a gente pensar, até trazendo a questão da universalização da educação, será que a escola, né, consegue pensar nessa diversidade de alunos que hoje ela recebe, como ela lida com isso, né? E aí eu gostaria de ouvi-los um pouco para essas questões, porque eu acho que são questões, não é qualquer aluno, né? Então, assim, e a escola sabe lidar com este aluno diferente? Ela está se preparando para lidar com este aluno? Então, eu queria uma reflexão nesses aspectos. Guiomar, obrigada. Menezes,
Obrigado, Amélia. Guiomar, quer falar? Quer. Eu acho que são dois pontos de vista diferentes, né, Amélia? Do ponto de vista de uma política pública, como é o caso, por exemplo, da Base Nacional Comum, como vai ser da formação de professores, você tem diretrizes, você tem orientações, no caso da BNCC você tem, inclusive, como o Nilson colocou, até bastante detalhes, mas você não está levando em conta os contextos, né? Acho que a colocação do Menezes, nesse sentido, ela é muito boa. Quer dizer, não existe uma boa escola no sentido abstrato da palavra. Existe uma boa escola dentro das suas circunstâncias. Tá? Por outro lado, também nós temos que considerar que nós temos um projeto de país. Então, por exemplo, nós queremos que todo mundo fale a língua portuguesa bem falada, saiba se comunicar com ela e use a língua portuguesa como um instrumento de pensamento também, não apenas de comunicação. Uma maneira de organizar a realidade. Isto é uma competência básica, é um conhecimento, não posso negar a ninguém. E eu, como educador, quando eu vejo esta proposta, eu tenho que dizer, todo o jovem, toda criança tem condição de aprender isto. Como é um outro problema. Mas a sua saída, porque se a sua saída for, porque dentro das circunstâncias ele não é capaz, nós já perdemos a guerra. Então, é uma coisa sutil e é um equilíbrio difícil este. Né? Mas, pelo menos na minha experiência, o seu ponto de partida é, todo mundo tem capacidade de aprender, em qualquer idade, diga-se de passagem. Né? E a capacidade de aprendizagem do ser humano é absolutamente admirável. A questão é, quanto tempo nós temos para fazer isto e com quais procedimentos, metodologias, enfim, com que tipo de recurso a gente vai contar para fazer isto, certo? Porque se de um lado eu tenho que levar em conta que tem uma circunstância, do outro eu também tenho que levar em conta que enquanto política pública, um projeto de nação, eu tenho um conjunto de, por exemplo, aprendizagens indispensáveis, certo? Que a escola vai poder contextualizar, dosar, remarcar, de acordo com esse aluno. Quem é esse aluno? Eu acho que, para responder isso, cada escola tem que estar. Está preparada? Não. Aliás, eu acho que a sociedade não está preparada. A família não está preparada. A religião não está preparada. Então, cobrar só da escola essa questão é um pouco parcial. Eu acho que nós temos que pensar que a escola precisa se preparar para isso, mas não sozinha. Este não é um caminho que uma instituição possa fazer sozinha. A escola tem uma função de ensinar, de ajudar a criança a construir conhecimento dentro da sua circunstância. Ela não pode se encarregar de tudo. Quer dizer, uma boa maneira da gente diluir a escola é colocar na escola tudo que a família não pode, tudo que a igreja não dá conta, tudo que a sociedade rejeita, tudo vai para a escola. E o que acontece com essa escola? Então, acho que nós temos que eu sei que é muito difícil fazer isso, mas eu acho inevitável. Quer dizer, a escola está preparada? É uma boa pergunta, vale $1 milhão a resposta. Certo? Acho que é um pouco isso. Tem que fazer o caminho para preparar. Eu queria saber qual instituição está preparada. Menezes? Eu tenho uma palavra para isso, chama-se fracasso escolar. Eu acho que a gente tem que levar essa palavra a sério. O fracasso é escolar, é da escola. O fracasso escolar não é do estudante. E às vezes essa inversão coloca, por assim dizer, a culpa no estudante. É a escola que falhou. Claro, há alguma especificidade de gênero, etc., mas o despreparo da escola para lidar com o seu público tem que ser levado a sério. E, às vezes, por conta da nossa perversa naturalização das desigualdades, a gente olha para o EJA. O estudante de EJA, ele é nosso credor. Nós não estamos fazendo, nós estamos pagando uma dívida.
olhar isso corretamente é, quem sabe, recompor o sentido comunitário da vida em sociedade. Então, eu não quero dizer o problema da escola é de gênero, ou de etnia e tal, não é isso. Mas é preciso olhar o fracasso escolar como o fracasso escolar, da escola e não desse ou daquele estudante. E quando, por acaso, você tem uma família inexistente, fraturada, complicada, e você tem uma criança ou um jovem desassistido do ponto de vista da coisa, se a escola não for capaz de encaminhar, cuidar ou encaminhar, você produziu um marginal. Então, simplesmente atribuir ao que está fora da escola o insucesso na escola também é complicado. É claro, e a Guiomar tem razão, a escola não pode tudo, mas ela é o ponto de um diagnóstico. Se ela não perceber que está diante de um problema e encaminhar esse problema, ela é cúmplice. Eu não digo que ela pode resolver tudo, mas ela precisa identificar um problema e dizer onde eu não posso resolver, eu tenho que encaminhar. Eu não posso simplesmente ignorar. Eli. Bom dia, meu nome é Eli Gunning, eu sou professor da Faculdade de Educação aqui da USP e quero chamar a atenção para alguns aspectos que me vieram a partir das exposições. Um é em relação à ideia de educação que, de maneira geral, na nossa linguagem corrente, nós temos utilizado como sinônimo de ensino. Eu acho que convém desarticular uma coisa da outra, considerando que o ensino como instrução é um tipo de educação, não é toda educação. E eu acho que essa distinção conceitual é absolutamente necessário quando pensamos na formulação de alternativas para as nossas situações. Nós pensamos em políticas educacionais como políticas estritamente escolares, e agora há pouco os próprios integrantes da mesa vieram chamando a atenção para os múltiplos aspectos que precisam ser enfrentados para que a gente consiga ter um outro quadro do que nós gostaríamos que fosse uma boa educação. A escola, certamente, na nossa tradição autoritária e burocrática, não só brasileira, permaneceu como algo isolado. Ela foi proposta para ser algo isolado, ela foi concebida há 200 anos, nosso modelo de educação escolar, para ser algo separado, um quisto, em relação ao seu entorno imediato. As tais circunstâncias aqui se referiu o professor Menezes. Não é? Há um desafio que não é apenas escolar para a boa educação, se nós não conseguirmos conceber políticas educacionais que consigam alterar essas circunstâncias, nós teremos escolas que não darão conta das nossas expectativas. Esta é a minha preocupação de fundo. E isso diz respeito também ao enfrentamento da nossa tradição de políticas setoriais. Não é? Nós pensamos em cada política setorial com a sua especificidade, mas de maneira completamente desarticulada das demais. Quer dizer, nós não concebemos política de saúde como uma política educacional, nem como uma política cultural, nem como uma política ambiental, por exemplo. Vale o mesmo para a política educacional. Volto a dizer, nós falamos em política educacional como política escolar. Fornecer certo suprimento de docentes, certa quantidade de instalações, alguns livros, alguns cadernos, alguns uniformes. Não é? Bom, fornecer isso já é um pouquinho. Agora, nós não vamos conseguir grandes resultados, e o foco é nos resultados, está correto, se nós não tivermos políticas que sejam abrangentes de conjunto e que tenham outra concepção que não reduza a escola à mera instrução e ao seu isolamento. Não sei o que pensam os colegas da mesa a respeito disso. Obrigado, Eli. Eu posso começar respondendo? Eu faço um turismo curioso quando eu vou a qualquer canto. Eu pego um ônibus que vai para a região mais distante, tiro uma tarde ou uma manhã e passeio por esses lugares. Para Brasília, eu fui parar em P-Sul, ou P do Sul. Ninguém lá sabia por que a coisa chamava P do Sul. Na avenida principal, eu passei por 7 ou 8 diferentes designações religiosas.
Não tinha um centro cultural, não tinha um centro desportivo, nada. Portanto, educar é também, no contraturno escolar, você ter alguma possibilidade de uma atividade cultural, desportiva, de convívio. E essa fragilidade sobrecarrega sobremaneira a escola. Então, a ideia é que, se eu estou entendendo o seu questionamento, é pensar educação no sentido de inserção na vida social, qualificação para a vida, do corpo, da mente, etc., de muitas maneiras. E o isolamento da escola, que você diz, a escola isolada como o espaço de formação, sem pensar as outras dimensões, sobrecarrega a escola e inviabiliza a escola de certa maneira. Então, acho que a pobreza da relação entre as instituições de cultura, secretarias, etc., de esportes, de assistência social, com os espaços estritamente escolares, isso é parte da nossa fragilidade. Eu estou fazendo uma interpretação, talvez insuficiente, da sua fala, mas eu diria, pensar formação humana é pensar mais coisas do que o que acontece dentro das paredes da escola. Eu tenho certeza que você não falou com essa intenção, porque eu acho que nós, educadores, mesmo reconhecendo que a escola tem aspectos perversos, e a gente sabe disso, a gente não deve chamar ela de um quisto. No meu modo de ver, eu uso da minha prerrogativa dos meus cabelos brancos para dizer isso para você. Você também tem um pouco, mas você tem menos do que eu. Porque a escola, tal como nós a conhecemos, ela nasce das liberdades democráticas do terceiro Estado. Quer dizer, ela surge na história como uma proposta da cidadania. Se depois isto, na história, evoluiu de outra maneira, é um outro caso, mas a escola nasce como um grito de liberdade. Ao contrário, a história da escola, eu acho que vale a pena a gente consultar, inclusive, isto, os livros, etc., porque o que a escola foi? Ela foi a reivindicação do terceiro Estado. Dos caras que eram oprimidos a ponto de perder os dedos nos teares e que queriam que os seus filhos fossem para a escola. Porque viam na ida para a escola um passo na direção de uma redenção. E foi. Eu acredito que a evolução da educação e a luta da classe trabalhadora no mundo, a começar da própria União Soviética, depois Cuba e os outros países que tiveram experiências socialistas, todos eles valorizaram muito a educação, porque sabiam que a classe operária, os trabalhadores, lá no aparecimento do Estado moderno, com as reivindicações do terceiro Estado, ela foi tão assim. Eu, pessoalmente, sou absolutamente apaixonada pela escola. Se não fosse a escola, eu não seria quem eu sou. Sou filha de pai e mãe analfabeto. Então, eu acho que nós temos que não podemos jogar a criança com a água suja. Tem muita perversidade na escola. E a gente deve ser o primeiro a anunciar e a trabalhar isto. Mas ela é uma instituição a ser preservada para que seja superada por talvez outra. E eu acho que a revolução tecnológica vem aí para mostrar que provavelmente daqui a 50 anos o que nós sabemos de escola vai ser outra coisa. Mas não em termos de condenar o seu passado, porque a história nasce com a busca da emancipação do trabalhador. Acho que isso é importante. Eu acho que tem que ser motivo de orgulho para todos nós que trabalhamos com a educação e com a escola. Só isso que eu queria registrar. Acho que você tem toda a razão. Acho que você tem toda a razão de dizer que nós temos que ter políticas integradas, que a escola sozinha não vai dar conta. Concordo inteiramente com você. Mas acho que nós precisamos ter esta heróica pancada dentro do coração. Caso contrário, bobagem trabalhar com educação. Tem outras coisas melhores para fazer na vida. Aliás, a educação é difícil, é dolorosa e paga pouco. Então, de um modo geral,
Eu, pelo menos, sempre falei para os meus filhos, olha, tem várias coisas para fazer na vida. Mas se a gente está nisto, acho que é porque a gente tem uma paixão pela escola. Essa é a minha, pelo menos. Bom, a colega... Hã? Sim. Era para você? Puxa. Mas já passa. Tá. Bom, eu vou começar comentando uma coisa que o Menezes falou. Ele citou um exemplo de um certo lugarzinho que tinha uma escola com uma professora, com uma diretora rígida, e as coisas funcionavam, e tinha fila de famílias querendo ir naquela escola. E uma outra escola que atendia pessoas mais desfavorecidas, com uma outra lógica, e que também tinha fila. Fundamental, 2 escolas diferentes. O ponto que está errado é a ideologia de que é tudo igual. Que você tem que, uma coitada de uma escola, tem que estar apta a receber qualquer aluno. Eu vou mencionar alguns casos específicos. A problemática, por exemplo, de crianças com síndrome de Down. A síndrome de Down tem vários níveis diferentes. Tem alguns níveis de síndrome de Down que são perfeitos. A criança pode ser completamente integrada na escola fundamental sem problema nenhum. Mas tem níveis de síndrome de Down que isso é praticamente impossível. Eu tenho um caso na família, na parte alemã da família, que é uma criança com síndrome de Down. Lá, eles tinham escolas especializadas. A criança não era particularmente problemática, mas foi para uma escola especializada. A família teve problemas muito sérios para conseguir tratar com essa criança. Hoje em dia, ela se formou, ela tem profissão, ela é independente e ela é mais feliz do que eu. Isso eu posso garantir. Então, essa ideia de que todo mundo tem que ser a mesma coisa, ela é um absurdo, ela é um problema ideológico que precisa ser combatido. O caso, por exemplo, de crianças com paralisia cerebral. Nós tínhamos instituições particulares ou beneméritas que cuidavam de crianças com problemas sérios de paralisia cerebral. Isso está sendo proibido. Decidiram ideologicamente que qualquer escola tem que cuidar de qualquer criança. Isso é um absurdo. Então, é o problema de não querer encarar a realidade, né? O que eu acho é o seguinte, quando vai entrar na creche, eu até acredito que para entrar numa creche é todo mundo igual. Mas já ali tem que ser feita uma análise de quem que pode realmente continuar no sistema absolutamente igualitário, sem prejudicar demais os demais, e quem que precisa ter uma coisa especial separada. Não separada no sentido de essa pessoa é horrorosa, e não é isso. É a mesma coisa, por exemplo, as habilidades físicas. Tem pessoas que conseguem uma superação brutal das deficiências físicas, mas tem que ter um esforço pessoal brutal. Você não pode imaginar que cabe ao Estado ficar fazendo isso. Você tem as Paralimpíadas com exemplos fantásticos de superação, mas são esforços individuais. Você não pode querer dizer que cabe ao Estado igualar todo mundo. Esse é um problema ideológico que existe neste país. E eu acho que tem que ser encarado de frente. Quer dizer, não dá para conviver com essa ideologia perversa. Essa ideologia é que é perversa. Você tem que fazer uma escola para, digamos, a grande maioria das crianças poderem frequentar sem problemas. Você não pode fazer uma escola para os piores, achando que os melhores você não precisa levar em conta, porque os melhores, eles cuidam de si.
Não é verdade. Os problemas dos superdotados, a nível social e emocional, podem ser tão grandes ou até piores do que das pessoas com menos qualificação. Então, é um problema ideológico. Eu vou cuidar só de quem não consegue cuidar de si. Eu concordo, você tem que ter um sistema para cuidar de quem não consegue cuidar de si. Mas essa não pode ser a ênfase. A ênfase tem que ser que as pessoas aprendam a cuidar de si mesmas. Então, assim como você vai para um hospital, e lá percebe se você vai para uma UTI, se você vai para uma semi-UTI, se você vai ter um tratamento específico, a capacidade intelectual é muito parecida. Por que que o corpo você aceita isso e para a mente você quer que seja diferente? Criança bem pequenininha, você pode dizer tudo em princípio. Eu sou física, né, formada pela física, sou aposentada e faço aquilo que eu gosto. Eu estou fazendo um projeto na psicologia com crianças de creche, entre 18 meses e 36 meses. Porque eu fiz uma proposta, vamos ver o que é necessário no desenvolvimento real da linguagem. O que está acontecendo com a parte física dessa criança? Qual é o acoplamento que existe entre as duas coisas? Para depois eu começar a entender o que é um ser humano. Obrigado pela intervenção. Menezes, Guiomar, querem comentar? Tenho acompanhado, especialmente do Conselho Estadual de Educação, a Débora, que é minha colega, e Guiomar sabe disso, uma série de questões desse tipo. E algumas são paradigmáticas, o caso do Cauã e outros e tal, que eu acompanhei com muito cuidado. E o que eu pude perceber, Lia, é que boas escolas sabem identificar, boas escolas no sentido dessa qualidade, de reunir meios e fins, sabem identificar o que elas podem cuidar e o que elas não podem e precisam encaminhar de outra forma. Nem sempre é uma decisão muito simples. Às vezes, e nesse caso que ficou emblemático do tal do Cauã, eu liguei para a escola e descobri que havia uma boa conspiração entre escola e família para garantir, numa escola regular, um acolhimento educativo, de fato, de promoção, de uma criança com problema. Para você ter ideia, é a terceira ou quarta vez que eu tenho o retorno da evolução desse menino lá no Conselho Estadual de Educação. Quer dizer, é uma escola... Nos falta política para lidar com essa distinção de quem pode e deve, aliás, estar incorporado num coletivo solidário que apoia essa criança e quem, por conta da sua circunstância, precisa de um trato especial. O Sistema Estadual de Educação está praticamente abrindo mão de ter escolas ou salas especiais. Entidades como a PAI, etc., estão assumindo essas funções. Talvez seja até justo. Quer dizer, eu estou percebendo isso como tendência e talvez seja justo que você tenha entidades específicas. Eu acho que nos falta uma política geral para lidar com isso. Nos falta política geral para lidar também com disparidades sociais, disparidades de condição de vida e tal, mas isso em particular mereceria uma atenção maior. A educação especial, ela como várias coisas na educação, tudo que a gente pensa que é uma luz no fim do túnel, às vezes é uma locomotiva em sentido contrário. Os Estados Unidos hoje vivem um drama grande com o problema da educação especial, porque ao incorporar os alunos especiais nas escolas, o custo aluno individual, na média, aumentou muito. Né? E, obviamente, que isto tem um impacto grande na questão do financiamento da educação de um modo geral. Né? Então, quando se separa, o que se vê é que, bom, é um país que gasta um absurdo, quer dizer, gasta uma baba de dinheiro com os alunos, cerca de 12, 15 mil dólares ano para cada aluno, e na educação especial 20. Então,
quando você soma, quer dizer, hoje eles estão tentando separar um pouco esses custos, porque, de fato, você acabou tendo muito problema de financiamento nos orçamentos de educação com isso. E eu concordo com você que existem algumas crianças que, sim, que precisariam ter um tratamento separado, próprio. Eu tenho um sobrinho cego que é doutor em educação especial pela USP. Então, ele se dedicou a tentar entender a própria situação dele. Ele trabalha na Secretaria da Educação hoje. Por outro lado, tem muitos dados interessantes. O problema do Brasil é que a gente não faz estudos, a gente não tem estudos controlados, é um inferno, né? Então, de novo, vem os dados americanos. Quer dizer, há um certo nível que a incorporação da criança com necessidades especiais, com portadora de deficiência na escola, ela beneficia os outros. Ela aumenta a capacidade das outras crianças de compreensão das diferenças, de aceitação. Então, aí tem, quer dizer, como educação tem muito de sensatez, sabe, assim, de ter um certo balanço para as coisas. Mas eu acho que essa questão, ela coloca uma questão maior, que é o problema do que é uma boa escola. Nós temos um discurso um pouco contraditório, que a gente diz assim, cada escola é uma escola, né? Então é difícil saber o que é uma boa escola, porque se cada escola é uma escola, cada uma tem sua cultura, etc., né? Como é que faz? Quais são os traços que são comuns às boas escolas? A verdade é que todos os estudos que eu, pelo menos, conheci, tenho acesso, é assim, tem traços que são comuns a todas as escolas boas. Todas as escolas boas são escolas que apostam que todos os alunos aprendem, por exemplo. É uma cultura do sucesso, não é a cultura do fracasso. No entanto, a combinação dos traços é diferente em cada escola. É como se você tivesse vários ingredientes, mas na hora de você, da gastronomia mesmo, de você botar um junto com o outro, o gosto sai diferente. Existe uma questão que não é escalável, né? Que é o compromisso, o amor que as pessoas colocam naquela escola, no sentido de vestir a camisa da escola, como o Menezes falou, quer dizer, o que tem essas duas escolas em comum? Uma diretora que deve ser absolutamente excepcional. E ela vai fazer a diferença, e a diretora faz muita diferença. O nosso drama é como é que nós escalamos isso para 200 mil escolas. Este é o drama do ponto de vista da política pública. Do ponto de vista da gente dizer o que funciona, eu sei que tal escola funciona, que outra escola funciona, que outra escola funciona. Eu posso até estudar e ver que tem em comum. O problema é como é que eu dou escala para isso. Eu sei que o bom professor tem algumas coisas que são comuns nele. O problema é como é que eu formo 2 milhões de professores para fazer o turnover dos que estão em exercício. Este é o grande drama da política pública na educação, mais do que em qualquer outra área. Talvez a saúde também tenha essa sensibilidade, né? Eu acho que escalar as boas práticas é o nosso problema. Identificar boas práticas não é difícil. É claro, em 200 mil escolas eu sempre encontrarei pelo menos 10 mil que são excelentes. O problema é como é que eu passo de 200 mil de 10 mil para 200 mil. Aí que está o pulo do gato que nós ainda não conseguimos dar. Outros países deram mais homogêneos, com uma centralização maior. Finlândia, por exemplo. Certo? Não é fundamental, porque o Uruguai é um país pequeno, mas é aquele exemplo, casa pequena, inferno grande, né? O Uruguai é pequeno e, no entanto, não conseguiu fazer o que a Finlândia faz, com o mesmo dinheiro. Com o mesmo dinheiro. Mais ou menos. Né? Por que aconteceu? Por exemplo, como é que a China fez? Quer dizer, quem visita as escolas, fiquei 40 dias visitando escolas na China. Quem visita as escolas de Xangai fica se perguntando o que é que os chineses fizeram para conseguir ter essa escala. De que todas as escolas são boas. Será que é porque tem partido comunista e não tem democracia? Eu duvido que seja só isso. Duvido, deu dó. Alguma outra coisa. Aí eu fico sabendo, lá na China, eu fiquei sabendo que o imperador, o professor, o mestre, era a única profissão da China que não ajoelhava para o imperador. No Japão. No Japão também? Não, no Japão. O imperador é do Japão.
Não, na época que tinha imperador. Não, na época que tinha imperador. Agora é outra coisa. Mas eu acho que isso ficou entranhado na cabeça do chinês. O valor do mestre e o valor do conhecimento. Talvez seja isso. Enfim, essas são perguntas que ainda não estão respondidas. Lia, eu não resisto também a te falar uma coisinha só. Há um elogio muito amplo, assim, da ideia de igualdade. Uma coisa mal entendida. E aí, de fato, quando há esse elogio da igualdade, há uma crítica da desigualdade. E está tudo bem. Somos todos juntos na crítica à desigualdade. Só que a desigualdade tem duas interfaces. Uma é com a igualdade, outra é com a diferença. E nós não queremos brigar com a diferença. Nós queremos a diferença. Nós somos diferentes. Todos os alunos na escola são diferentes, não é? Diferença não é sinônimo de desigualdade, não é? Combater a desigualdade atirando na diferença é atirar no pé, não é? É isso aí. Obrigado, mas eu não estou aqui. Tem um colega que tem uma pergunta lá. Lino. Bom dia a todos. Eu sou Clóvis, funcionário da Universidade de São Paulo e lotado atualmente no Instituto de Física da USP. Depois dele. A pergunta é tanto para a professora Guiomar quanto para o professor Menezes. Gostei muito da fala dos dois antes da intervenção, da professora Lia. Me emocionou bastante, me remeteu a questões de origem e vou tocar muito no que a senhora falou da sua funcionária, da sua empregada, que é um pouco o que a minha mãe foi. Empregada doméstica, em casa de família, viúva deixando seus filhos para serem criados ali pela coletividade, né? Pela escola também. Né? A escola, ela é inclusiva e foi muito bom que nesse processo agora, pós-ditadura, ela tivesse optado pela inclusão e não pela exclusão. Apesar de estar, de certa forma, incluindo 98% dos seus alunos no ensino fundamental, ainda carece do tão desejado processo de melhoria da qualidade. Vem, paulatinamente, conseguindo isso em algumas esferas, e o professor Menezes apontou algumas delas, algumas escolas que se sobressaem. A pergunta que não quer calar, professora Guiomar, e não é só questão semântica, é questão pontual para se discutir. Uma escola de tempo integral ou uma escola, ou uma integralidade do tempo na escola? E aí eu vou chamar só um ponto que acho que é a preocupação da sua empregada e que era da minha mãe também. Ela saía de casa e falava assim: Clóvis, você vai lá na venda, leva a caderneta lá para o dono da venda fazer a conta no final do mês. Aí eu chegava, quando ela voltava do trabalho, chegava com a caderneta, ele tinha feito a soma e ela falava de cabeça: está errada. Esta soma está errada. Ela tinha a 4ª série só. E eu, na 6ª, não tinha tido a mesma capacidade que ela de fazer a soma correta na 6ª série, né? Ensino em escola pública estadual. Então, houve, na minha interpretação daquela época, o seguinte: minha mãe sabia muito mais do que eu. É óbvio que hoje, fazendo um retrospecto, ela não teve a mesma oportunidade que eu tive. Se ela tivesse tido, ela tinha ido muito além. Muito mais além. E as minhas filhas estão indo muito mais além do que eu estou. Então é, sim, um processo geracional e é bom que esteja acontecendo, sinal de que o país está amadurecendo. Isso não é ruim. Tá? Obrigado. Menezes, Guiomar. A ideia da integralidade da educação, que é o foco da sua questão, passa um pouco pela menção do Eli sobre a educação pensada para além da escola. É claro que nós gostaríamos sim de que todas as escolas do Brasil fossem capazes de acolher por mais tempo e com diferentes atividades, além de ficar sentado escutando alguém falar, que a escola fosse fazeres diferentes num período mais amplo. Isso, nesse momento, não é possível e nós temos, até em plena depressão econômica, a impossibilidade de integralizar, nesse sentido do tempo, toda
Agora, eu acho sim que é possível pensar a educação de uma forma mais ampla, não simplesmente de, aspas, assistir aulas. Nós estamos impregnados do que eu chamo da pedagogia do discurso. O professor é um discursador e o aluno é o escutador desse discurso. Pode até, agora tem um PowerPoint, você projeta e lê o que projetou, etc., que é a muleta, muitas vezes, do professor despreparado. Agora, não se trata, a meu ver, portanto, de ampliar o, aspas, número de aulas. Então, pensar uma educação mais integral envolve, sim, outros fazeres, não necessariamente só dentro dos muros da escola. Então, esse pensar mais amplo que nos falta implica uma política de Estado mais ampla. Educação é, sim, responsabilidade do Estado. Mesmo uma escola privada, e há boas escolas privadas, e há escolas privadas de má qualidade, elas são uma concessão de um serviço público. Então, acompanhar o conjunto do processo educativo e tal, e prover diferentes oportunidades de formação, isso é pensar a educação integral. Eu acho que os próximos passos que nós temos que dar não serão de tornar todas as escolas de tempo integral. E aquelas que se tornarem de tempo integral não podem ser integralmente sentados assistindo aula. Você tem mais atividades culturais, formativas, desportivas, etc. Eu espero, aliás, que a reforma do ensino médio, que está, a meu ver, insuficientemente formulada. A lei é complicadinha e vem de uma medida provisória de que eu não gosto. Mas eu espero que, ao se trabalhar essa nova orientação, nós tenhamos, especialmente para a juventude, para a escola de ensino médio, uma variedade de fazeres, que é diferente de ficar sentando, tendo aula de geografia, aula de física, aula de português. Esses fazeres diferentes, na escola que eu fiz, menino, escola pública, tinha jornal, a escola publicava um jornalzinho, havia uma série de atividades na escola pública que eu frequentei, quarta, quinta série, que naquela época era o curso de admissão, etc., muitas atividades que não eram simplesmente ficar sentado assistindo aula. Então, pensemos a educação integral como não necessariamente de tempo integral numa certa escola. E isso precisa de outra atitude com a educação, eu reforço a menção do Eli. Eu gostaria de discutir um pouquinho isso, porque eu acho que tem vários aspectos aí. Uma coisa é você ter uma única atividade, é você ter uma escola totalmente expositiva, frontal, uma pedagogia absolutamente frontal, o professor na frente, o aluno sentado, né? A outra coisa é você ter uma pedagogia muito mais ativa, muito mais dinâmica, onde o aluno faça várias outras coisas, mas não fora do currículo. Eu, se tivesse esse poder, eu iria banir do vocabulário pedagógico a expressão extracurricular. Porque ou é curricular ou não deve ser na escola. E aí eu vejo que a questão da integralidade do tempo na escola. A nossa experiência com a educação de tempo integral, a chamada mais educação, tem sido muito ruim. Porque, no fundo, nós estamos dando em dose dupla o que é ruim. Em vez de a gente dar uma escola, meia escola ruim, a gente dá uma escola inteira ruim. Não é? E não é disso que nós estamos falando. Né? Ou seja, nós estamos falando de um currículo rico que implique em várias atividades diversificadas, tanto de professores como de alunos, mas no currículo. Quando eu digo da fragmentação, é que, em geral, você tem uma série de projetinhos dentro da escola que não tem uma ligação direta com o currículo. E aí eu acho que é complicado, porque não está previsto, o projeto pedagógico da escola tem que ser o escopo debaixo do qual os projetos em geral da escola têm que se encaixar. E isso é verdade no nível da escola, da Secretaria da Educação, da Diretoria Regional de Ensino, do Ministério. Quer dizer, a quantidade de criaturas, de almas humanas, que aparecem no Ministério, apresentando um projeto, gente, é
inacreditável. Se você fosse pegar, aceitar todos os projetos que são propostos, o MEC não fazia outra coisa, ele só assim mesmo, ele tem quase 800. Metade dos quais é tudo com bolsa. Então, quer dizer, ou você tem um foco, e o foco é o currículo, por isso que eu sempre fui uma defensora da Base Nacional Comum, mesmo que ela saísse com defeito, porque pelo menos ela era um foco, quer dizer, ela é uma maneira de organizar a atividade da escola. É como dizer, o que está fora da base não deve estar na escola. Porque a base contextualizada é o diversificado. Quer dizer, você tem língua portuguesa na base. E você pode ter várias línguas portuguesas na escola. Ou você pode ter outras línguas, você pode ter... Tivemos audiências públicas que o pessoal propôs que a gente tem 70 línguas indígenas em Manaus, que ensinasse as 70 línguas. Meio complicado ensinar 70. Mas quantas línguas indígenas couberem, eu acho que devem ser ensinadas. Mas isso é currículo. Não é, eu costumo chamar pet project, quer dizer, é meu projetinho de estimação. Sabe assim? É meu projetinho favorito. Não. Quer dizer, alguém que chega para você com um projeto, você tem que dizer assim, olha, o meu projeto pedagógico é este. O seu cabe aqui? Se cabe, é bem-vindo. Não cabe? Sinto muito. Não dá para fazer. Porque o meu tempo está planejado para este projeto pedagógico, que foi feito por todo mundo, que é fruto de um trabalho coletivo, que todo mundo assinou embaixo, todo mundo vestiu a camisa. Ah, você quer ensinar a fazer rádio. Não, quem sabe o ano que vem você vem aqui na hora que nós estamos formulando o projeto pedagógico e convence a gente de que dentro do currículo esse projeto faz sentido. Aí é outra coisa. É isso que o gestor teria que ter. E eu acho que é isso que tem que ter o secretário da Educação também. Dentro do MEC também. Né? A quantidade de projetos que existem no MEC, cada um com o seu dinheiro, sem ter nenhuma articulação, nenhuma coordenação entre eles, é jogar dinheiro fora, do meu modo de ver. Eu concordo com você que tudo tem que ser curricular. O extracurricular é um equívoco. Agora, falar em currículo, nós temos uma lamentável tradição de pensar currículo como a lista do discurso de quem ensina. Só aula. E currículo é o percurso de atividades de quem aprende. É certo? E isso tem que ser muito bem demarcado. Bom, nós temos, pela minha anotação, 3 pessoas inscritas ainda aí. A Edmeia, o colega, o professor Lino. Quem mais se inscrevendo? Karina? Elisa e Adriana. Pronto, somos 10 até agora, então, só porque deu uma confusão nessa ordem, a Edmeia tinha falado, né? Mas vamos ouvir a professora Edmeia, da Faculdade de Educação. Isso, da Faculdade de Educação. Eu sou linguista, Guilherme. E logo você falou num determinado momento que nós temos um projeto de país para que as nossas crianças usem a língua portuguesa para falar e escrever com adequação. Né? Então, esse projeto de país, ele é fundamental, entende? E Menezes lembrou todo o nosso debate de fracasso escolar, o Eli sobre a necessidade de políticas mais abrangentes. Agora, eu gostaria de relatar que, como linguista, eu dei uns 20, 30 anos na Faculdade de Letras. Eu trabalhava com formação de professores que iam trabalhar com linguagem. Né? Realmente, a língua era o foco. Mas há 20 anos eu fui parar na Faculdade de Educação, por causa do Nilson. Bom, e lá, o que aconteceu? Encontrei a escola, o professor, o estágio. Então, o estágio supervisionado, que a gente trabalha com os alunos da licenciatura na Faculdade de Educação, mudou a minha visão e tem que mudar a visão dos alunos que fazem letras. Então, nós levamos o estágio a sério. Então, são 60 horas de estágio, é para valer, relatório, eu leio 100 relatórios por ano. Então, a minha cabeça foi se transformando com todas essas informações. Né? Bom, em função disso, minhas pesquisas que eram dos alunos, o foco 15 anos, eu fui parar na educação infantil.
Então, é lá que está nosso problema educacional. É lá que está o problema educacional do Brasil. Se nós não cuidarmos da educação infantil, os nossos alunos, a alfabetização é piada o que estão fazendo com a alfabetização aí, sabe? Então, não vai ser resolvido isso nunca. Por quê? O que nós temos? O letramento emergente dos 0 aos 6 anos, as crianças, 20% das nossas famílias que são leitores e abastados, aprendem a ler com tranquilidade. Agora, as outras crianças que não têm nada da família que ajude a desenvolver a memória discursiva, e ainda por cima, na escola, na educação infantil, não tem educação infantil e de qualidade, então, realmente, nós não resolveremos o problema da alfabetização enquanto não cuidarmos da educação infantil. Agora, a todo tempo que eu ouvi aqui a palavra escola, para mim, vocês estavam falando só do fundamental. A escola, vocês enxergam ensino fundamental. Por isso, todos concordam com tudo que vocês falaram até agora, mas só que até agora, da educação básica, começou no ensino fundamental. Ninguém tocou na educação infantil, a não ser a Lia, que eu quero dar os parabéns para ela, que realmente ela está lá para valer, né, trabalhando numa creche. Então, eu acho que está mais do que na hora, né, de nós tomarmos umas providências mais sérias mesmo com relação a isso. Tá? Obrigado, Edmeia. Olha, eu queria pedir, porque nós temos limite no tempo, que outras perguntas viessem para depois o Menezes e a Guiomar tentarem responder de uma maneira sintética, não é? O colega... Bom dia, meu nome é Fausto, eu sou estudante da Escola de Comunicações e Artes e eu gostaria primeiro de saudar a iniciativa de trazer esse debate aqui para dentro da universidade e eu gostaria de estruturar minha fala em 2 pontos que eu julguei principais, assim, mas antes disso eu gostaria de perguntar aos componentes da mesa e aqui, gostaria de salientar a falta de representatividade desse encontro aqui, porque se a gente está numa universidade falando de educação e formação de professores, onde estão os estudantes interessados nisso aqui? Porque os estudantes também não têm um espaço para compor essa mesa, para compor aqui. Falta de desinteresse só por parte dos estudantes, eu acredito que não seja, porque tem muita gente na faculdade de educação, nas licenciaturas, pensando nisso e instigado em discutir isso. Onde foi a divulgação? No site do Não, IEA, tudo bem. Aí é uma... eventos. Por isso que eu falo que não é única e exclusivamente falta de interesse dos estudantes. Mas eu gostaria de continuar minha fala, assim como eu não interrompi a fala de ninguém, eu gostaria que não me interrompesse. A primeira fala, eu gostaria de falar em relação ao Conselho Estadual de Educação, em que a fala do Menezes e a própria fala do do professor que saiu aqui, professor de medicina, começou a postular a fala dele dizendo que esse era um debate, essa era uma discussão política, mas apartidária. O que eu entendo como uma inverdade. Porque se a gente pensar na composição do Conselho Estadual de Educação, qual é a representatividade da Associação dos Professores do Estado dentro do Conselho Estadual de Educação? Ou qual é a representatividade dos pais e professores das escolas estaduais dentro do Conselho Estadual de Educação? Ou seja, isso demonstra um caráter antidemocrático na própria consolidação e formulação do Conselho Estadual de Educação. Isso é um ponto que precisa ser pensado e precisa ser mudado. Além do mais, os conselheiros do Conselho Estadual de Educação são indicados pelo governador, ou seja, há uma submissão ao executivo dentro do Conselho. Eu queria pedir a gentileza de você encurtar a sua fala, sabe? E se ater ao tema do nosso encontro, que é... Eu chegarei lá, vocês comentaram sobre isso, tem o livre-arbítrio, autonomia... muito tempo, eu tenho certeza que você chegaria, mas o tempo aqui é curto. Tudo bem, mas assim eu não consigo consolidar a minha argumentação, o que me deixa frágil para os ataques que poderão vir da mesa. Eu gostaria de consolidar as minhas ideias.
Você tem Obrigado. 3 minutos para isso. Obrigado. Como a gente pode ver, isso aqui não é uma atitude democrática nesse lugar de fala. Outra questão, meu segundo ponto, já que eu tenho que me encurtar a discussão, é a questão da Base Nacional Curricular Comum, que todos os membros defenderam uma multiplicidade étnica que compõe o país, sendo que cada região é denotada de inúmeras especificidades culturais e afins. Então, como se pensar, como se defender ao mesmo tempo uma base comum para um país que é ultra heterogêneo? E como se não levar em conta essas especificidades de cada setor que compõe, cada componente cultural que compõe a nossa identidade nacional? Porque uma das falas do Menezes vem no sentido de a gente tem que afirmar, a gente tem que atestar a nossa nação. Inclusive defendendo critérios como meritocracia. Como defender a meritocracia num país completamente desigual? Eu gostaria que a gente pensasse isso também, porque me parece uma discussão tanto quanto obsoleta argumentar o fato da meritocracia relacionada à educação, isso principalmente educação pública. Já que a ex-secretária de Educação, Guiomar, defendeu e levantou as questões históricas e principalmente o início da consolidação das universidades brasileiras com a vinda da família real para cá, eu gostaria de lembrar também, historicamente, que essas instituições construídas e implementadas pela família real e sucessivamente por Dom Pedro, elas eram centros ultra excludentes, que focalizavam, inclusive, o ensino erudito e não tinham uma acessibilidade à população em geral. Então, esse sistema, me parece que saudar esse tipo de iniciativa, sim, ela deve ser reconhecida, mas saudar nesses tempos, hoje, na contemporaneidade... Fausto, por favor, pode concluir. Ok, irei concluir. Me parece que saudar esse tipo de atitude é uma certa incongruência, visto que os saberes populares também precisam estar dentro dos ensinos de pesquisa. O seu tempo está concluído. Obrigado. Tá, você, apenas um comentário, você não prestou atenção no que a Guiomar falou. Não houve nenhuma saudação a essa formação erudita inicial, muito pelo contrário. Mas isso é um pormenor. Vamos em frente, eu acho que vai dar para atender mais uma pessoa. O Lino, você estava inscrito? É o Lino, né? É o Lino. Ela está inscrita antes. Não, o Lino, você, a Catarina, né? A Elisa e a Adriana, né? Marlino? Pedindo ao colega a brevidade, também por causa do tempo. De certa forma, a questão que eu queria colocar, ela teria mais sentido se eu falasse depois que a Lia falou. Mas o que eu queria colocar como um problema, acho que a gente pode retomar isso no próximo seminário, é o seguinte, eu gostei da colocação que ela fez, mas eu pensei assim, em termos daquilo que a Guiomar e o Menezes falaram, sobre a problemática da tecnologia e a problemática do como formar na escola para uma sociedade em que vai ser substituído pelos robôs. Como é que eu articulo as duas coisas, né? Felizmente, crianças e velhos não morrem mais. Então você tem uma quantidade cada vez maior de crianças que em outros tempos morreriam por uma série de razões e velhos que demoram para morrer. Bom, onde que eu quero chegar com isso, né? Então, um problema é os normais serão substituídos pelos robôs e nós não sabemos, né, o que fazer com uma geração de pessoas diferentes, sejam os jovens como os velhos, numa sociedade que só sabe trabalhar a homogeneidade, não é? O tudo igual, quando nós vamos ter uma diversidade de crianças e de velhos que, sob diferentes condições, estão aí e com direito a estarem no mundo e serem tratados
como pessoas do mundo, né? Então, não sei se ficou clara a minha questão. A problemática da tecnologia do século XXI, porque eu acho que não vale a pena a gente pensar a problemática da deficiência, etc., ou do doente, em termos do século passado, que formavam... Então, você tinha a classe dos excepcionais e tal, mas em termos, como pensar esse problema na perspectiva do século XXI e XXII, no fundo, essa que é a minha questão. Bom, Catarina. Obrigado. Bom dia, eu também agradeço muito e gostaria, me chamo Catarina, eu gostaria de dizer que, eu não sei, mas eu sou uma estrangeira aqui, nasci na Alemanha, fui criado nos Estados Unidos e moro no Brasil, e queria responder a você nessa questão de diversidade. O Brasil não se desenvolve, o Brasil abraça. Tem uma capacidade de abraçar as diferenças que me espanta todo dia. Quer dizer, é impressionante, e aqui é mais um exemplo disso, o que acontece, né? Mas o que eu queria mesmo falar que, sobre a minha profissão, que eu sou bibliotecária, especializada em, que eu batizei biblioteconomia escolar, que é uma coisa que não está se desenvolvendo aqui no Brasil. Eu viajo o mundo inteiro para justamente participar de congressos. Voltando para a questão da integração, é uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos, de colocar a biblioteca escolar dentro do currículo. É extremamente difícil isso, não é um lugar para acumular livros, não é um estante dentro da sala do professor, do diretor, que é a maioria das escolas estaduais, mas a atividade de usar, o aluno aprender a usar informação e saber o que é informação. E isso que eu acho é um grande desafio, e o maior problema que eu sinto, só para terminar, eu não posso fazer licenciatura. Não posso lecionar em escola. Eu fiz isso, mas não pode, né? Por quê? Porque eu sou administrativo. Eu não posso ser pedagoga. Eu não posso fazer licenciatura. Já fui para a educação perguntar se eu podia? Não. Então, biblioteconomia escolar, o conhecimento busca que vai além dos robôs e quer dizer, que vai sobreviver à informação, não importa se está no computador ou numa sala num armário. Não tem espaço na educação brasileira. Só isso. Obrigado, Catarina. Elisa, né? Quem é? A Lia. Bom dia. Bom, meu nome é Elisa, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Na verdade, a minha pergunta é uma angústia. E eu gostaria que vocês colaborassem com a experiência que vocês têm nas visitas, né, de outros municípios, outros estados e até outros países, em relação à equipe gestora, diretor, coordenador pedagógico. Na Prefeitura de São Paulo, eles são concursados. E aí, quando a gente fala, né, da escola, o que a gente percebe é que o diretor, o gestor, ele tem um papel fundamental para o projeto político daquela escola pedagógico funcionar, ou para ser uma escola onde tudo acontece sem muito controle. A questão do concursado, do eleito pela comunidade ou indicado pela gestão, enfim, é uma questão que vira e mexe, ela entra e sai. Me preocupa bastante. Eu acho que tudo tem o lado favorável e o lado desfavorável. Conversando com uma coordenadora lá no meu setor, ela estava argumentando a favor da questão ou da eleição ou da indicação desse diretor e do coordenador para que se implante uma política pública, né? Porque é difícil você implantar uma política pública sem o apoio de quem está na gestão. Tem outro argumento, que é o concursado. Existem bons e maus diretores, como existem bons e maus coordenadores, como existem bons e maus
professores, em todas as profissões, né? Pedreiros, em qualquer profissão existem bons e maus profissionais. A questão, eu acho que cai um pouco nessa questão do controle sobre o outro, né? Então, o concursado, se ele não é tão bom, ele pode usar desse poder dele de ficar lá, enfim, para manipular aquela equipe que ele tem, ou para fazer ou não fazer o que é de acordo ou desacordo dele. De verdade, eu tenho muito cuidado, eu tenho muita preocupação com essa questão, porque até o eleito pela comunidade, eu acho que ele pode ficar, em alguns casos, refém do público que o elegeu. Então, essa é outra preocupação que eu tenho. Então, eu queria saber de vocês, pelas experiências e conhecimentos que vocês tiveram, quais se mostram como melhores alternativas aí, né? É isso. Obrigado, Elisa. Adriana, e aí nós concluímos as audições aqui e vamos ouvir o Menezes e a Guiomar. Adriana. Desculpa. Obrigada, professores. Eu sou Adriana Bauer, trabalho na Fundação Carlos Chagas, sou professora aqui da Faculdade de Educação da USP. E, na verdade, eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês, suas reflexões sobre o que me aparenta ser algumas contradições que a gente percebe na política educacional hoje. Ainda que vocês mencionaram, acho que é uma concordância, que o professor Nilson também referenciou, que a avaliação é meio, e a professora, logo de manhã na sua fala, falou que a gente não tem estratégia. Eu tendo a pensar, por participação em algumas pesquisas, que a avaliação tem sido estratégia. Não sei se com uma boa direção ou não, de alguns gestores de política pública. Não sei se a gente tem bem clara a finalidade, mas a gente vê a avaliação em larga escala entrando como aspecto principal em gestões, por exemplo, municipais, né? Dos 5.570 municípios, a gente fez um levantamento, 1.573 tem avaliação em larga escala própria, com qualidades diferenciadas, mas não é esse o ponto. E a maioria desses municípios, eles não se pautam, né, para propor a avaliação nos parâmetros curriculares nacionais. Eles se pautam numa matriz de descritores de Prova Brasil, que é já um reducionismo dentro de um currículo. E fazem formação de professores, tudo vai ficando muito na matriz. Esse resultado de pesquisa me assusta, porque me parece que a gente vai tendo concepções de currículo que vão muito contrário do que foi falado hoje aqui de manhã, e certamente vão contra e dificultam muito a gente conseguir o conhecimento poderoso que o professor Yang tanto fala. Isso me parece que é uma grande contradição. Ao mesmo tempo que a gente precisa das avaliações, elas vão criando um movimento que parece acirrar a desigualdade. A gente tem, só para eu finalizar a fala, a gente tem um resultado de outra pesquisa aqui da Faculdade de Educação, que o professor Romualdo Portela coordenou, que quem consegue ir bem são as escolas que estão colocando mais aluno para fora, vão excluindo mais. As escolas que conseguem ir melhor, ter desempenho melhor, são as que estão sendo mais desiguais no seu interior. Então, são contradições que eu queria ouvir as suas reflexões. Muito obrigado, Adriana. Guiomar, Menezes, por favor, com brevidade. É bastante coisa para ser breve. Eu reconheço muitas vezes a minha fala é descolada da educação infantil. Você tem razão, até porque é uma área que eu achava que deveria ser simples, mas eu acredito que deva ser a mais conflitiva e a mais complicada que nós temos atualmente no Brasil. Veja-se o exemplo do que está ocorrendo com a própria Base Nacional Comum da Educação Infantil. Você tem desde posições como João Batista de Oliveira, certo? Até o extremado construtivismo, e a impressão que a gente tem é que essas coisas são um pouco inconciliáveis. Eu tendo a olhar um pouco de fora isto.
até porque eu já acho que eu estou envolvido em muita briga, então eu acho que essa daí eu vou deixar para alguém mais, eu não quero essa para mim. Mas eu reconheço isso. Acho que você tem toda a razão, não é? Que a educação infantil é decisiva e quanto mais a neurociência vai colocando dados a respeito do desenvolvimento infantil, mais fica claro quanto é crítica esta fase, né? Então, minhas desculpas, realmente não é a minha área favorita. Fausto, né, você chama, ninguém vai te atacar, viu? Nós não estamos aqui numa guerra, você fala, eu ataco. Não, é que você disse que não ia ficar frágil diante do ataque que poderia vir. Não, de jeito nenhum. Mas a gente prefere uma coisa mais carinhosa, mais civilizada, né? Mas você entendeu totalmente o contrário que eu disse. Eu falei dos Dom João VI porque eu sou extremamente crítica em relação a essa nossa tradição. Ao contrário, então você me desculpe, eu acho que eu não me expressei corretamente, mas você não entendeu basicamente nada do que eu falei. O fato de que como é que faz com uma base nacional comum num país de multiplicidade étnica? Essa é a nossa contradição. Como é que a gente preserva a unidade na diversidade, na desigualdade? O marxismo ele tem uma grande vantagem. Ele acaba com o discurso sobre a contradição e obriga a gente a pensar por contradição, né? Então, quando a gente pensa por contradição, ao invés de discursar a respeito dela, a gente percebe que existe uma grande tensão que vai ser eterna. Jamais resolveremos a tensão que existe entre diversidade e unicidade. Isso não é uma coisa para ser resolvida. Isso é uma tensão para ser vivida e ir sendo resolvida a cada momento histórico, conforme a correlação de forças e as possibilidades que existem em cada momento histórico. Se você ler a economia política do Marx, você vai perceber bem esta lição dele, em termos de como é que a gente, em vez de discursar sobre a contradição, a gente deve pensar por contradição, né? Então é o seguinte, a Base Nacional Comum não é um currículo. Ela não padroniza, ela só indica o rumo final. O que ela está dizendo é que nenhum brasileiro pode sair da escola sem ter tido o direito de ter acesso àquele conhecimento, àquela aprendizagem essencial. Como vai ser feito esse percurso depende da diversidade e da heterogeneidade de cada lugar, de cada escola, de cada alunado, de cada cultura local, ou seja, os contextos são diferentes. O alvo é o que nós queremos. Ou nós não queremos que todo mundo tenha direito a aprender aquilo que está lá. Pode ser que a gente não queira. Então, eu gostaria de saber as pessoas que defendem a total diversidade, como é que a gente faz para defender o direito de aprender. Porque o direito de aprender, ele vive na contradição entre unicidade e diversidade. Acho que é muito importante isso, mas é com todo carinho, viu? Sem nenhum ataque. Sobre a questão da... Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão que a menina Elisa colocou, porque essa realmente é uma grande dúvida que existe no Brasil. O Brasil tem essa tradição de eleição direta de diretores, né? Que não é uma tradição que costuma ser comum nos outros lugares. Vários outros países, o que eles têm basicamente é um concurso. Não é um concurso para um cargo de provimento efetivo, como é o caso de São Paulo, que é diferente. Quando você faz um concurso para um provimento definitivo, você gera um direito que depois, em termos da carreira do funcionalismo, você não consegue tirar aquela pessoa. É um concurso que a pessoa pode ser despedida. Certo? Quer dizer, o difícil é você despedir. Quer dizer, mas aí não é mais um problema do processo, aí é um problema político, certo? Mas eu acho que o melhor processo é esse, ter um concurso, mas que não seja um concurso que gere uma efetividade, para que você não crie o problema de ter um diretor que é imexível, né? A gente sempre tem esse problema. Eu não acho que a eleição é um bom caminho para isso, de jeito nenhum.
Eu vi boas soluções disso em Minas Gerais, por exemplo, onde eles faziam um concurso, e depois dos concursados, 3 eram escolhidos para apresentar o seu plano de trabalho. E o seu plano de trabalho era apresentado para a comunidade, para os professores e para o pessoal da secretaria. E aí se decidia a partir do plano de trabalho. Então existem várias soluções para isso, certo? Eu gosto muito da solução da Inglaterra, para te dizer a verdade, que publica no jornal: estamos precisando de um diretor para a escola tal, e ele tem que saber isto, e ele vai lá e faz a entrevista, os professores entrevistam o diretor. Mas eu acho que é uma outra tradição. Tá, não, estou terminando. Lino, eu acho que a sua dúvida é ótima, eu também tenho. Eu não saberia responder, mas eu acho que a quarta revolução industrial vai gerar um monte de gente diferente que não vai ter lugar na sociedade. Eu espero não estar aqui nessa altura. Eu acho que era basicamente isso. A questão da biblioteconomia é um exemplo bem claro disso. O Brasil tem 8 milhões de músicos, gente, músicos profissionais, dos quais 7,5 milhões estão desempregados. E, no entanto, nós não temos condição de empregar essas pessoas dando aula de música nas nossas escolas. Sabe por quê? Não tem licenciatura. Quer dizer, isso é uma coisa que nós temos que mexer, nós temos que saber como fazer com isso. Eu não estou dizendo que eu tenho a solução, mas eu acho que isso é um problema. Menezes, pedindo, por favor, desculpe, hein? A brevidade. Ótimo. Educação infantil é central. Se a gente falha aí, falhou no resto. É o momento mais delicado da formação humana e os primeiros anos são os mais sensíveis e precisa uma autoespecialização. Eu falei, na minha abertura da minha fala, que um dos principais progressos nossos foi reconhecer como educação, a educação infantil, que nós não fazíamos isso. A base tem problemas, contradições nisso, mas ela está avançando. O Conselho Estadual de Educação, curiosamente, a despeito de ter educação, né, é um quebra-pau permanente. Nós não somos iguais, brigamos o tempo todo. Eu digo uma coisa, Guiomar discorda, Rose, olha, é um pau. Significa que não é um time só, nem unipartidário, nem nada. Então, não sei se é por acaso, por sorte, e nós temos representantes muito diferentes, de supervisão de ensino, de dirigente, de professores. Há uma variedade ali, talvez por um milagre, mas é uma variedade. Não é um uníssono, tem briga todo dia. A Base Nacional Comum não pretende fechar a coisa, ela é relativamente aberta. Agora, essa abertura tem certos limites, não existe física quilombola. Então, a despeito de a base procurar atender a especificidades, ela tem que ser geral, relativamente geral, e deixar brechas para a especificidade. E nisso deixa, felizmente. Por enquanto, vamos ver o que é que sai da base mesmo. A questão do Lino não é da escola, é da sociedade. Quer dizer, o que é que a gente vai fazer no momento em que você tem a maior parte das pessoas que não é empregável? Não é empregável, tá certo? Você não precisa de tanta gente. Eu acho que dos nossos 7 e tanto bilhões de pessoas no mundo, da ordem de 5 bilhões do ponto de vista da produção já são supérfluos. Eu acho que vai ser preciso um rever. E no que toca à escola, eu penso que a escola tem que ser como comunidade, em que isso é comunidade. Cada um é um diferente e isso compõe, e não um espaço de formar a gente como ordem unida. A biblioteca dentro do currículo significa formar para informar-se. E isso não precisa uma disciplina, isso tem que estar presente em todas as disciplinas como conceito. Isso é uma modificação que precisa acontecer. A escola que pretender informar, danou-se, já perdeu a batalha para qualquer aparelhinho dele. Você tem que aprender a se informar. E isso tem que estar na formação de professores. O gestor é um profissional. E, portanto, ele precisa saber exercer a sua profissão e exercê-la bem. E tem que ser avaliado nisso. Eu gosto da ideia do concursado, porque, de todas as formas, é a que menos marca as cartas, mas não basta ser concursado, ele precisa depois no desempenho ser verificado.
as contradições da política educacional, a avaliação tem virado fim. Ela era para ser meio, mas tem virado fim. Você educa para ser avaliado e não avalia para melhorar a educação. É como se eu cuidasse da minha saúde para passar no exame médico. Porque o exame médico é para orientar a minha saúde. E nós não estamos sabendo usar direito nem os resultados de Prova Brasil, nem de Saresp, para identificar os problemas de cada escola e resolver. Eis um problema que a educação, de fato, está vivendo. E muitas escolas vão bem porque selecionam já na entrada. Se você pegar um ranqueamento por Enem ou outras coisas, você tem escolas que são selecionadoras. Lamentavelmente, isso acontece até com escolas públicas, viu? Tá certo? Então, é preciso tomar esse cuidado para a educação, de fato, ser... Eu não sei se eu consegui lidar com todas as questões, mas nós teremos mais tempo à tarde, mais debate, e nós traremos. Obrigado. Eu quero dizer que eu estou encantado com a qualidade das questões que foram formuladas. Inclusive essa questão que você traz, que é de cunho quase ideológico, eu gosto disso. Nós precisamos desse debate. Nós temos que tomar cuidado com unanimidade de todo tipo e não ter medo do embate de tipo ideológico e tal. Isso tem que ser trazido e discutido. E eu lamento muito, nós não temos conseguido mais estudantes e mais professores participando dessa discussão. Gente, nós vamos ter que encerrar. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Naline, que já se encontra presente e que vai iniciar o nosso trabalho no período da tarde. Obrigado pela presença, professor. Não é? Então, nós retornamos às 2h30 mesmo. 2h30. 2h30 aqui, tá? Por favor, nos honrem com a continuidade aí da presença. Oi. Eu não vou poder ficar, eu estou indo para Brasília. Hoje no final da tarde. Você fecha aqui? Não.